escola, machucado fui voltar. Mesmo havendo motivos, proibido era brigar. Ensaiei a história, fui ao meu pai e contei. Ajoelhei tremendo e o pior dele esperei. Ele me disse um segredo sobre o paterno amor, segredo que meu pai comigo sempre guardou. Me disse que o pai não ama o filho só uma vez. O amor sempre é sem fim. O amor sempre é sem fim. Passado certo tempo, também me tornei pai. Teimoso era um menino, igual ao filho de meu pai. E quando a paciência parecia se esgotar, chamei ele bem perto e o segredo foi contar. E ele me disse um segredo sobre o paterno amor, segredo que meu pai comigo sempre guardou. Me disse que o pai não ama o filho só uma vez. O amor sempre é sem fim. O amor sempre é sem fim. Na noite passada, no sonho eu morri. Não entrei no paraíso por aquilo que vivi. E as mesmas palavras do outro lado escutei. Falavam do segredo que em meu coração guardei. Ele me disse um segredo sobre o paterno amor, segredo que meu pai comigo sempre guardou. Me disse que o pai não ama o filho só uma vez. O amor sempre é sem fim. O amor sempre é sem fim. O amor sempre é sem fim. Com esta canção estamos iniciando para você o programa A Palavra e a Canção aqui na TV Pai Eterno. Seja bem-vindo, bem-vinda para este momento. E vejam que essa canção, ela já tem um sentido do tema que nós vamos abordar hoje, que vai ser muito interessante. Nós vamos entrevistar um juiz desembargador de fundamento, uma pessoa de alto padrão humano e de conhecimento. É isso que faz a diferença na vida e na sociedade. Vocês vão gostar demais. E vejam que a canção dizia o quê? Um dia na escola, uma criança tem um problema lá com um amiguinho e ele acha que vai ser punido pelo pai. Mas o pai chama o filho e diz: olha, eu aprendi do meu pai que o amor de pai é um amor sem fim. Por isso, depois vem também a ideia da punição que vem de Deus, porque nós temos essa ideia de que Deus pune, que precisa ser corrigida radicalmente, porque Deus nunca puniu ninguém. Nunca. Ele não pune de fato. Então estamos iniciando o programa para você e vai ser um programa muito bom. Pode ter certeza. Por isso chama o povo para que a gente esteja junto. Não é, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Tá tudo na paz? Sempre. Sempre. O William também. Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo. E o Ezequiel, claro. Boa noite. Tudo certinho? Tudo ótimo. Vocês escolheram músicas boas hoje? Eu sei cantar ela ou não? Vamos escolher. Acabaram de escolher.
Tem? O que tem? Lá vai uma chalana bem longe se vai, cortando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu feri o seu pobre coração. Canta aí, ó. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Aquela que nós fazemos no show, é uma parte dela, Amor de Primavera, depois tem outra. Aquela Escolta de Vagalume, só uma parte. Vamos ver. Nós queremos fazer show na cidade de vocês. Fala com o padre, com o prefeito, com o diretor, com alguma pessoa, porque padre, venha fazer show na nossa cidade. Se ninguém convida, nós não vamos. Tá aparecendo os vídeos aqui, ó. Aparecendo aqui no vídeo o telefone para ligar para os nossos amigos que reservam a data do show. Essa aqui sai no show, ó. O amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. No dia 22 de abril nós vamos estar em Abdon Batista, Santa Catarina. Dia 6 de maio, Tapejara. Dia 7, Tubarão, Santa Catarina. Dia 24 de junho, São João, no Paraná. Dia 10 de julho, Salgado Filho, no Paraná. E vamos cantar também essa aqui, ó. Como é que é? Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, matei o perfume
Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite nesse meu lugar. Programa A Palavra e a Canção, aqui na TV Pai Eterno. Seja sempre bem-vindo. Eu sei que tem muitas pessoas que quando começa o programa, eles mandam já mensagem no WhatsApp para dizer para a amiga, para o amigo, para o vizinho, para a vizinha, assiste o programa do padre que começou. E agora nesse novo horário, está melhor ainda, 9h30 das quintas-feiras. Por isso vamos divulgar. Obrigado você que faz essa divulgação. Para nós concluirmos agora o primeiro momento, como eu disse, nós vamos falar sobre justiça, educação, paz. Por exemplo, um adolescente que rouba, temos que fazer o que com ele? O que nós temos que fazer diante dos crimes que acontecem? Qual é a palavra que você tem? Tem alguma solução sem punição? Sempre precisa de punição? Você vai ver que é uma conversa maravilhosa. No próximo bloco, depois dessa canção. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Essa música se chama Toma o Meu Coração, está no nosso DVD Despertar. Você pode acessar a loja Padre Ezequiel e lá na loja você encontra um pendrive que tem 250 arquivos. Tem muita coisa lá no pendrive, tá? Procura a loja Padre Ezequiel, tem as camisetas que os músicos estão usando hoje. Não, hoje não estão usando, é só preta, essa aí não tem. Tem a outra com as palavras das canções, tem DVD, tem livros. Procura loja Padre Ezequiel. E tem também o Vitomax e o Dimalato Magnésio, que eu tomo todos os dias, tá bom? E que você vai ver o que eles fazem nesse vídeo. E agora eu quero falar para vocês do Vitomax e do Magnésio Dimalato. Vejam, esses produtos são suplementos naturais que fazem bem para a saúde. Eu tomo todos os dias também. Porque além de outros cuidados, a gente precisa tomar água, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer meditação, a gente precisa rezar, a gente precisa fazer um monte de coisa. Mas os produtos naturais
vem para ajudar muito a qualidade de vida. Então esse kit, que são 4 frascos que a gente envia para você, contém as principais vitaminas de A a Z, auxilia na melhor absorção do cálcio, beneficiando ossos, músculos e nervos. Quem tem dor nos ossos, dor nos músculos, ajuda muito. Depois, ajuda no tratamento de doenças crônicas, osteoporose, fibromialgia, câimbras e dores musculares. Doenças que são muitas vezes mais difíceis. Claro que muitos buscam muitos tratamentos, mas tudo aquilo que ajuda a gente deve utilizar. Depois, fortalece o sistema imunológico, que é para você não estar doente, não ficar doente. Porque quanto mais a imunidade é alta, melhor nós vivemos, mais qualidade de vida. Por isso, Vitomax e magnésio dimalato. Manda uma mensagem agora que nós queremos, para quem manda mensagem agora e compra esse kit, que serve para 2, 3 meses, manda uma mensagem 54996102023, 54996102023. Nós queremos mandar um presente, um brinde para você, um CDzinho nosso, para você ouvir as nossas canções. Agora, manda a mensagem 54996102023, Vitomax e magnésio dimalato. Não é novidade que a nova casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados e, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e, quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Nós estamos de volta com o segundo momento aqui do programa A Palavra e a Canção. E como vocês sabem, em muitos momentos do segundo momento, esse é o momento de reflexão, de conhecimento. Porque o conhecimento tem uma força muito grande sobre a vida humana e nos liberta de muitas coisas. Quando a gente compreende a realidade, a gente se situa melhor nela. Sabe tomar as melhores decisões e sabe avaliar a vida de um jeito certo. E como eu falei antes, o tema de hoje envolve justiça. O que fazer com um jovem, por exemplo, que é infrator, que rouba alguma coisa? Tem que fazer o que com ele? Tem que prender? Tem que dar punição até que momento? Ou, mesmo numa escola, uma coisa... Tem muitos crimes, tem muito tipo de crime. Nós vamos falar com o desembargador, juiz desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma pessoa que tem um conhecimento vasto, amplo e um trabalho muito significativo com justiça
restaurativa. Restaurar, recuperar o dano. Bem-vindo, Dr. Leoberto Branquer. Obrigado, Padre Ezequiel. Um prazer imenso estar aqui, muito honrado na sua companhia. Então, Dr. Leoberto, a primeira coisa para que as pessoas compreendam o que é mesmo justiça restaurativa, porque eu estava vendo, a justiça restaurativa coloca de frente o criminoso com a vítima ou não? Digamos que esse é o clichê básico, né? A ideia central de confrontação com as consequências dos nossos atos. Então, esse encontro ele representa essa reflexão, escutar a dor de quem sofreu o dano. Mas é muito mais do que esse aspecto prático, e não necessariamente ela se materializa nesses encontros, ela é uma reflexão sobre a nossa forma de compreender a função de justiça. Na nossa tradição recente, e digamos talvez até de uma maneira ancestral ainda na nossa civilização, a ideia de justiça está associada à resposta punitiva. Então se parte da ideia da infração de uma lei, alguém é culpado, nós vamos perseguir esse culpado e aplicar um castigo corretivo que deverá servir para ele como, digamos, um ensinamento, e para os outros como um exemplo. Então, basicamente, essa é a dinâmica, culpa, perseguição e castigo, normalmente imposto por um ser investido de autoridade superior, seja um pai, seja um professor, seja até mesmo um padre, seja um pai, seja um juiz, né? Então, olhar essa realidade instalada no nosso sistema, desde o lugar de juiz, é uma forma de enxergar também um fenômeno cultural. Como é que a nossa cultura processa as infrações, os desvios e até mesmo os crimes, né? Olhar o crime é colocar uma lupa sobre o nosso modelo cultural de justiça. Uhum. Eu estava vendo um vídeo seu, eu acho que ele é muito ilustrativo, quando o senhor fala que em algum momento isso lhe chamou a atenção, que um jovem roubou um carro. Roubou um carro e se acidentou lá na frente. E esse carro era de um mecânico que levava... Esse foi um primeiro caso, acho que nós fizemos. Levava as peças. E ele, na frente do juiz, ele dizia: juiz, eu quero que se faça justiça. E o senhor perguntou o que é mesmo justiça? Porque a justiça, na perspectiva da vítima, é interessante? Sim. A vítima queria o carro. Ela quer o carro de volta. Mas o que o senhor quer que faça com esse rapaz que está preso aqui? Ele disse: não, isso aí vocês é que são profissional. Eu quero meu carro. A justiça para mim é meu carro. Então, a justiça restaurativa parte desse reequacionamento, né? Culpa a gente vai procurar substituir por responsabilidade. O cidadão está disposto a assumir a consequência do seu ato, ou seja, responder por isto. A gente não precisa perseguir ele como um culpado, né? Ele próprio já assumiu essa culpa. Na justiça restaurativa, a gente não vai discutir se é inocente ou culpado. Precisa partir dessa concordância do infrator. E aí, ao invés, de trabalhar na perseguição, é que a gente pode fazer, ao contrário disso, encontros. Encontros para tratar do quê? Não da punição, mas da reparação do dano. Então, quando a gente vai colocar um convite para que as pessoas se encontrem, é para conversar na perspectiva da vítima sobre a reparação do dano devido. E essa... a justiça restaurativa está encontrando espaço dentro da justiça brasileira ou é um trabalho como de formiguinha, de educação, de conscientização? Como é que é? Tem dois aspectos. Um aspecto institucional do acolhimento da ideia é muito veloz. Nós já temos uma estrutura normativa a partir do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução, inclusive a determinação do Conselho Nacional para que todos os tribunais estaduais e federais façam programas de justiça restaurativa. Então, nesse aspecto, há uma grande acolhida. Porém, na base, na prática, dentro do processo criminal, existe uma limitação
no sentido da prática, de colocar as pessoas juntas, né? Então, nesse aspecto é formiguinha, porque são experiências aqui e ali. Do ponto de vista da política institucional, avança muito, surpreendentemente bem acolhida a ideia. Mas o que eu gostaria de trazer, que vai muito além desse que eu chamei de clichê, né? Que é o núcleo central da ideia, parte daí, né? Um modelo de justiça baseado em reparação do dano e não em culpa e castigo. Esse modelo, ele exige habilidades de diálogo que não são habituais. Com certeza. A gente não está acostumado a dialogar nem em casa, nem na escola, não tem uma estrutura formal, né? Um modelo estruturado de pautar situações difíceis e conversar sobre elas em segurança. Então, o que a gente aprende? A justiça restaurativa, além dessa visão nova, ela traz consigo vários métodos. E esses métodos, eles têm se espalhado bastante. Especialmente um deles, que se chama Círculos de Construção de Paz, que é uma metodologia canadense, dos indígenas canadenses, que foi atualizada, vamos dizer assim, por um juiz canadense e uma professora americana, que esteve no Brasil várias vezes, ela já é um personagem conhecido aqui. E esse método tem uma característica que ele não se aplica só em situações de crime ou de conflito. Ele serve para a gente conversar sobre qualquer assunto. De uma maneira estruturada. Então, aprender a conversar coletivamente sobre questões mais complexas, mais profundas, isso tem permitido experiências interessantes de ativação de um nível de coletividade, de inteligência coletiva, ao qual nós não estamos habituados. Nós somos meio bagunçados mentalmente. Cada um tem uma mente, essas mentes se movimentam isoladamente, volta e meia se encontram, né, se cruzam, mas um método que alinha as consciências e permite que a gente tenha ali, naquele momento de comunhão, uma consciência comum, né, que é o que se aplica na realização desses encontros, tem uma ampla, uma vasta utilidade e, nesse sentido, muito mais do que no sistema de justiça. Hoje nós vemos o sistema de educação como um grande destinatário dessas metodologias, né? Como um espaço de reflexão e crescimento. E essa questão que o senhor fala do diálogo e desses círculos de paz que são educativos, a experiência com a justiça restaurativa, ela pode acontecer em relação a todos os crimes ou são crimes mais brandos? Porque a gente pensa, veja o seguinte, sabe o que eu pensei também hoje? Eu disse, eu vou perguntar, depois não sei o que vai... Está gravando, né? Está gravando. Porque eu penso sempre, por exemplo, na Boate Kiss. Sim. Quando houve julgamentos lá agora, recentemente, que até um músico de uma banda, que o músico vai lá trabalhar. Enfim, é claro que houve um descuido, mas diante de 242 vítimas... Que justiça vamos fazer? Prender a cidade inteira da justiça? Prender o estado inteiro da justiça? Então, na verdade, é uma ação, sim, penal, para dizer, olha, fizemos alguma coisa, mas que isso seja justiça... Padre Ezequiel, abençoadas palavras, porque, e não é para menos que o senhor tenha essa abençoada audiência, né? Porque o senhor desperta percepções muito profundas. Essa colocação, ela mostra o que é a ilusão desse sistema que se criou com base, né, em vamos discutir a infração da lei, vamos colocar as pessoas dentro de um processo persecutório, contencioso, com recursos, com 1000 juízes, desembargadores, tribunais, e vai e volta, e 8 anos até o primeiro julgamento, e já mais não sei quanto para fazer os próximos. Isso tudo acaba distanciando a justiça material daquele sentido que ela deveria fazer, que é curar a dor dessas famílias. Com certeza a punição definitiva, ainda que não se discuta isso, se necessário ou não, mas ela não vai reparar o sofrimento. Essas abordagens da justiça restaurativa, elas são aplicáveis em qualquer situação, sob formas diferentes. Por exemplo, esses círculos de construção de paz, originalmente eles também tiveram um nome de healing circles, ou seja, círculos de cura, porque a palavra para a justiça dentro das populações indígenas de onde eles vêm, eles não têm uma palavra para a justiça.
né? Ele, assim como no hebraico antigo era shalom, né? A ideia é uma mistura de paz com justiça. Eles, não tendo uma palavra para traduzir justiça, eles usavam a ideia de saúde, heilin, quer dizer saúde. Então, círculos de saúde, de bem-estar. E esses círculos, por exemplo, você pode cuidar das vítimas, porque a oportunidade de falar sobre o trauma, sobre a dor, ela não é colocada. A nossa justiça, ela é feita de inúmeros rituais, de inúmeras liturgias jurídicas e procedimentais e processuais. Mas não existem ali, por exemplo, espaços para um ritual de lamentação, um ritual que permita a pessoa ter o reconhecimento da sua dor, da injustiça da sua perda. Então, a justiça restaurativa, ela vai proporcionar, paralelamente ao processo tradicional, oportunidades que podem ser aplicadas para a reflexão com a vítima, para a reflexão com o infrator, com ele e a sua família, e não necessariamente o encontro entre as duas partes do conflito. Eu estou conversando com o desembargador Leoberto Branquer. E vou cantar uma canção que eu fiz faz um tempinho sobre paz. Se a paz não vem, se a força do bem não consegue mostrar toda a beleza que tem, falta amor e união, gente a se dar as mãos, lindo é ver e ouvir, todos na mesma canção, a gritar a paz, a fazer a paz, a amar a paz, juntos ela se faz, a gritar a paz, a fazer a paz, a amar a paz, juntos ela se faz. Se deixo a vida correr, se não quiser me envolver, muita história passará e a gente nada a dizer. A voz não pode calar e a injustiça insistir em gritar, ela irá sempre ferir se a gente não proclamar e gritar a paz e fazer a paz e amar a paz, juntos ela se faz e gritar a paz e fazer a paz e amar a paz, juntos ela se faz. Programa A Palavra e a Canção, estamos conversando sobre justiça restaurativa e solução de conflitos com o doutor desembargador Leoberto Branquer, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Leoberto, falávamos em educação, educar para a paz. Essa questão da justiça restaurativa entra muito. A educação, na verdade, talvez a educação seja a libertação de quase todas as coisas, da grande maioria das coisas. Como é que o senhor percebe essa ligação de
educação e os avanços hoje na educação e as dificuldades da educação para a paz, para que haja justiça restaurativa? Então, acho que é um belíssimo tema exatamente nesse período de campanha da fraternidade que nos convoca, né? Mais uma vez para a questão da educação. A Unesco organizou um relatório chamado Relatório Delors, que é o nome do autor que organizou. Ele fala que a educação ela tem que trabalhar 4 níveis, né? A educação é aprender a fazer habilidades, mas também o aprender a ser e o aprender a conviver. Nós temos muitos ferramentais a respeito de aprender, de aprender a fazer, mas poucos para convivência e para o desenvolvimento da integridade do ser. As práticas da justiça restaurativa decorrentes, digamos, dessa metodologia, né, que não necessariamente o conceito original, elas vão permitir um mergulho na interioridade profunda, em conexão com o outro. E é a partir dessa vivência que se dá, digamos, a emergência mais consistente da educação em valores. Porque valores a gente não ensina como uma lição de classe. A gente aprende valores pela vivência, pela contação de histórias, pelo bom exemplo, mas basicamente viver valores é o fundamento da educação emocional para a paz. E valores positivos. Então, uma experiência de justiça, de solução de conflitos, que nos gera raiva, rancor, perseguição, né? A dinâmica tradicional de que tem um culpado que vai ser punido, ela gera, um foge, o outro persegue, o outro mente, tudo isso aí está relacionado a emoções negativas. Se você promove um modelo de tratamento de conflito em que as pessoas experimentam a oportunidade de falar com sinceridade, de abrir o coração, de olhar no olho do outro, de reconhecer o outro, né, de fundamentar a relação na alteridade, você está tendo uma experiência altamente pedagógica em valores, ou seja, aprendendo a ser e a conviver. E é por isso, então, que hoje a gente traz, muito além dos tribunais, né, a ideia de que a justiça restaurativa, como ferramental de educação socioemocional, ela pode ser desenvolvida nas escolas. E me permita, né, eu gostaria de convidá-los aqui também a conhecer. Nós temos um material didático que é produzido americano, traduzido para o Brasil com apoio da Unesco, do programa Criança Esperança, aquelas doações feitas aparecem aqui. Organizado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com uma ONG suíça chamada Terre des Hommes. Esse manual ele explica basicamente como esses círculos podem ser úteis e aplicados no ambiente escolar, e ele traz 112 roteiros prontos de como você conduzir círculos em encontros com temáticas e situações diversas. São 10 capítulos de práticas relacionadas a situações não conflitivas e 3 para tratamento de conflitos. Esse material está disponível na internet. Nós temos um site chamado círculosemmovimento.org.br. Esse mesmo título aqui, círculosemmovimento.org.br, onde quem se interessar, né, permita-me me valer da oportunidade da campanha da fraternidade, do seu programa e do público que nos ouve, para convidar a conhecer isso como um instrumental efetivo, concreto, prático e acessível. Você não precisa contratar um consultor externo, você mesmo pode colocar isso em prática. Doutor Leoberto, vocês percebem como nós temos aqui um juiz de fundamento, dizendo não, um juiz de fundamento, porque muitas vezes também, claro que por alguns juízes também a gente diz, mas o judiciário, mas olha aqui, que experiência, que pessoa, e vejam aquilo que sai dele, para a gente também ter uma posição diferente, muitas vezes, de análise. Quando a gente faz análises muito rasas de tudo, dizendo esses aqui são todos iguais, aqueles são todos assados, isso. Na verdade, a educação que
que cura como dos índios aí, porque eu gostei dessa palavra, que os índios não têm essa ideia de restauração, mas eles têm a ideia de cura, porque é uma relação curada, na verdade. Quando a gente possibilita um casal que está em conflito, ele pode criar o círculo de paz entre eles, dizendo, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos compartilhar de uma maneira estruturada e profunda aquilo que nos toca, né? Por que toca fundo? Nós tivemos aqui um testemunho de vivência, né? Que faz com que num momento o colega que é músico se dê aquele insight, diz, é isso que eu quero fazer. Porque não era nenhum programa voltado a despertamento de vocações, né? Mas a consistência do método nos coloca numa dimensão de profundidade que a consciência desperta para coisas profundas, tanto a nível interno quanto a nível relacional. Então é isso. Mas eu quero lhe agradecer a referência pessoal e quero dizer muito mais. Nós vivemos um período muito sofrido hoje no Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário deveria ser hoje considerado, digamos, um salvaguarda da Constituição, das leis, da democracia, e tem sido alvo, né, de ataques constantes e, consequentemente, desgaste. A água mole em pedra dura tanto bate até que desacredita. E o momento que a sociedade não puder contar com a justiça, ela vai ficar órfã. Então é importante saber, e quero lhe dizer que a minha experiência, eu conheço, somos 17 mil juízes no Brasil, e a grande maioria são colegas de grande fundamento, de grande dedicação, abnegação e devoção na sua carreira. Veja que a oportunidade também interessante de dizer isso. Doutor Leoberto, certamente na sua missão também como juiz, como desembargador, tem muitas funções, mas o senhor tem algo que traz por missão. É isso, essa difusão dessa ideia de círculos de paz, de justiça restaurativa. O que mais te gera emoção, assim como missão de vida, hoje, dentro desse caminho? Esse é um caminho, né? Servir a justiça, digamos que tem uma frase de um teólogo que é muito profunda e difícil de traduzir aqui, mas ele simplesmente diz: servir a Deus em nome da justiça implica que você não precisa evocar o nome de Deus. O nome de Deus é eficiente mesmo quando não é usado. Sim. Então, eu diria que servir a justiça, ser um servidor da justiça, é também uma forma de oração, é uma forma de espiritualidade. E esse é o caminho que me tocou. Né? Me tocou por dentro e eu me entreguei a ele. Que maravilha. Para concluirmos, nós certamente, que o senhor está em Porto Alegre, nós gravamos o programa em Caxias do Sul, mas certamente seria uma alegria poder contar em outros momentos para nós conversarmos mais. Agora, algumas questões práticas para quem está em casa. O senhor orienta como dentro desse tema da justiça restaurativa? Bom, eu acho que todo diálogo, toda briga parte da ideia pronta. Você olha para o outro e diz, não, aquilo é um sem vergonha, aquilo é um bandido, aquilo lá é um vagabundo. Isso são elementos, e aí agrega um outro conhecimento, uma outra linha de conhecimento que nós chamamos de comunicação não violenta, que também atua como método em justiça restaurativa. Quando a gente trabalha essas projeções, que são os nossos pressupostos, o nosso sistema é assim também, né? Quando entra no processo, o sujeito é acusado, o outro é vítima, o é réu. Aquilo é um clichê, é um rótulo que fica colado nas pessoas. Então, a gente precisa trabalhar na suspensão dos pressupostos, né? Tentar silenciar o coração quando olha para o outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é conseguir ouvir, né? Mas ouvir em silêncio e sem sonolência.
né? Porque às vezes a gente faz silêncio, diz que está ouvindo, mas na verdade a mente está viajando, está perdendo tempo em outras coisas. Sim. Então aprender a escutar é o desafio, que isso que a gente diz, a gente não tem método hoje de escuta profunda, né? Então a gente precisa treinar isso, são habilidades que a gente precisa desenvolver. Eu diria que a transformação nesse sentido social e relacional, ela tem que partir do ponto de vista pessoal. O desenvolvimento pessoal é o ponto de partida, porque se você alcança algum nível de pacificação interna, você não vai reverberar a agressividade do outro. Ela vai entrar e vai sair, e ele de repente tem uma experiência de vazio na sua beligerância, né? Então, eu acho que o desenvolvimento pessoal, por exemplo, através, né, de práticas espirituais, de qualquer que seja a linha que a pessoa siga, né, mas particularmente a meditação, no silêncio da mente, a gente compreender aquilo que vem de dentro, né? Nós estamos aqui num programa católico, eu lembro do Concílio Vaticano II, tem uma passagem que diz, no fundo da consciência emerge uma lei. Todos nós encontramos com a lei na profundidade desse silêncio. E essa lei não precisa de um juiz, não precisa de um legislador, porque ela está escrita dentro da nossa própria natureza. E essa é a lei que nós vamos buscar, porque ela é uma lei universal, né? E esse sentido de justiça, né, de restaurar essa conexão profunda com essa lei interna das nossas consciências, que a gente pode alcançar através desse desenvolvimento. Na família, na escola, na comunidade, né? E, se necessário for, também no crime. Por que não? Olhar o outro como um sujeito que teve necessidades não atendidas, teve traumas acumulados e acabou expressando isso com um grito. O ato de violência é a expressão de uma necessidade profunda, né? Expressada de uma maneira trágica, como diz esse professor Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, se nós pudermos escutar as necessidades, que às vezes as pessoas estão falando aos gritos, mas por que ela está gritando? Porque ela não está sendo ouvida. Por que ela está assaltando? Porque ela precisa expressar isso de alguma maneira. Nós precisamos ter muita sabedoria, mas esse é o único caminho da paz. Você que está aí em casa, que diz, olha, bandido bom, é bandido morto, essas bobagens que você fala, que muitos falam. E que não funciona nem como segurança pública. Que não funciona nada, que é raciocínios fracos, simplistas demais, de gente que não busca compreender absolutamente nada. Eu tenho que dizer isso porque depois dessa conversa tão profunda, tão clara e tão serena sobre paz, a gente tem que dizer alguma coisa para dizer, escuta, vamos pensar no que vamos falar, porque a vida é muito mais daquilo que muitas vezes a gente afirma. E aquilo, concluindo com essa palavra de que ninguém fere sem antes ter sido ferido. Quem fere alguém é porque foi ferido. Por isso, a cura das feridas traz a paz. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui e parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão, pelo juiz e desembargador que ele é. Obrigado. Parabéns, uma salva de palmas para ele. Obrigado, padre. Espero também que esse programa se irradie muito, muito mais amplamente do que já é. E pode contar comigo, eu volto aqui sim. Com certeza. Vamos levar adiante Estaremos essa mensagem em outros momentos, tá bom. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados, e considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas.
E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Os conflitos impactam diretamente na nossa felicidade. Eles são construídos também por cargas emocionais de quem os promove, e quando estamos em meio a um conflito com alguma coisa, com alguém, ou conosco mesmos, ficamos inquietos, causando os mais diversos distúrbios de ansiedade, angústia, medo, tristezas, que afetam diretamente a paz interior. Também ali é preciso olhar para dentro de si. Quando passamos por momentos de conflito, muito das causas podem estar escondidas no mais profundo e recalcado de nós mesmos. Em conflito, ferimos a nossa paz e também ferimos os outros quando estamos em conflito. Parece que ela nos falta e a sua falta nos distancia da felicidade. Não podemos nos demorar em clarear e resolver aquilo que nos tira a paz. Busquemos sempre soluções, promovamos o diálogo conosco mesmos e com os outros, por mais difícil que ele seja. Busquemos ajuda se necessário. A felicidade passa pela paz interior, que promove paz também com quem está ao nosso redor. Paz na sociedade, paz na família, paz no país, paz na cidade. Por isso sejamos mais curativos, mais mediadores, mais compreensivos e humanos. Caminhemos no sentido da paz, que reflete no todo da nossa vida. Muita paz, muita luz a vocês. E concluindo esse momento, depois dessa conversa que nós tivemos, retomando aquela ideia de que muitas vezes quando nós pensamos em alguém, nós vamos com a ideia pronta, a ideia já acabada. Aquela pessoa é assim, por isso não tem solução. Na verdade, a partir daquilo que nós ouvimos, nós podemos perceber que nós somos mediadores de soluções. E nós podemos fazer diferente. Não só na linha da punição, mas na linha da cura, que é aquilo que os índios pensam na reconstituição da paz, no restabelecimento da paz, é uma vida de cura. Por isso, quem fere precisa ser curado. Quem é ferido precisa ser curado na ferida. Quando há violência, toda a relação se quebra. Tem como restaurar, tem como recuperar ao máximo. Nem sempre nós conseguimos recuperar tudo, mas não devemos nos desviar achando que isso que cuidem os outros, porque eu tenho a minha vida. Não, nós podemos ser pessoas de paz, de diálogo, clareando as situações. Como diz aqui, existe uma realidade. E a realidade pode ser de conflito, pode ser de violência, pode ser de feridas.
Mas quando a gente coloca luz na realidade, quando a gente coloca clareza na realidade, a gente vai compreendendo os seres humanos envolvidos no conflito. E compreendendo, nós damos passos de superação. Caminhemos, sejamos construtores da paz. Vamos rezar. Por isso eu canto, Senhora, e sei que me has de escutar. Não quero pedir-te nada pra mim, mas, Mãe, não te canses de orar. O mundo precisa demais do teu filho, mas seja nossa intercessão. Sei que podes, ajuda a abrir o coração. Sei que podes, ajuda a abrir o coração. Para que sejamos construtores da paz, mediadores de círculos de paz, de diálogo, de encontro entre humanos, porque embora vítimas ou infratores, todos são seres humanos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, a Mãe de Fátima, o Pai eterno, te abençoe e te guarde. Te dê um coração de paz, construtor da paz, acolhedor da paz, mediador da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco nesse programa. Você que não é um associado da FIP, um colaborador da FIP, faça a sua colaboração, porque a evangelização precisa da sua ajuda. Associação dos Filhos do Pai Eterno. Um abraço a todos. Nós voltamos com o próximo programa e esperamos por você. Muita paz a todos, até lá. Jogar bombas das minhas crianças. Foi você quem causou esta guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. E agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde, profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, filho.